Boa tarde, professor Rodrigo. Hoje eu vim apresentar o meu seminário. O meu seminário é sobre os vírus, que é um tema muito importante para os estudos, a biologia e a saúde pública. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios e eles estão em todos os ambientes do planeta. Com isso, eles infectam animais, plantas, seres humanos e até mesmo bactérias. Apesar deles serem extremamente pequenos, eles têm um impacto gigantesco na nossa vida. E ele está presente em até doenças mais comuns, vamos dizer, que são a gripe, o coronavírus, a AIDS e a hepatite. Durante essa apresentação, vamos entender como funcionam os vírus, o que eles são, formas de prevenção, como eles se espalham e diversos outros temas. O que é um vírus? Os vírus são pequenos agentes infecciosos. Eles podem ser observados por microscópios eletrônicos. E a palavra vírus vem do latim e significa ou veneno ou toxina. O seu tamanho varia entre 20 e 300 nanômetros, que também é dito como milhares de vezes menores do que 1 centímetro. Eles podem ser menores que bactérias, mas também existem gigantes que podem atingir até 1,5 micrômetro de tamanho. Podem ser formados por DNA ou RNA. E esse material genético vou dizer que protegido por tipo que uma armadura chamada capsídeo. Continuação. Como eu disse, eles possuem um envelope lipídico que se chama capsídeo, que é material genético que é feito por proteínas. Eles não são formados por células, eles são acelulares e com isso, para eles se reproduzirem, eles dependem de uma célula-mãe. Ou seja, quando um vírus ele vai infectar uma pessoa, ele depende de entrar em uma célula e nessa célula ele vai começar a se reproduzir, entende? Ele depende da maquinaria dessa célula para se reproduzir, por conta que ele não tem metabolismo próprio e não tem célula. Ou seja, ele depende de uma que seja, vamos dizer, como uma célula hospedeira, entendeu? Para se reproduzir. A estrutura de um vírus. Eles são formados por um material genético, como eu disse, que pode ser ou DNA ou RNA, e em alguns, que no caso são poucos casos, existem de ter ambos, tanto DNA quanto RNA. E esse material genético fica numa base tipo de núcleo, entendeu? E em alguns casos, também não são todos, fica o capsídeo com uma armadura desse material genético, que é uma cápsula de proteínas, como eu já havia dito, né? E essas estruturas permitem que os vírus invadam as células e se reproduzam, como eu também já disse. Os tipos de vírus. Eu coloquei aqui uma grande quantidade, mas eu vou dizer os que tiveram maior rebuliço, pelo menos os que eu tenho mais conhecimento, que são o coronavírus, a dengue, a chikungunya e a AIDS. A AIDS é sexualmente transmissível e os outros, se eu não me engano, são de acordo com um mosquito ou até mesmo, como eu posso dizer, ou até mesmo elas são transmitidas pela aglomeração de pessoas e muitos outros cuidados que eu vou falar mais pra frente. Mas aqui tem vários tipos, ó. Eu vou falar sobre o vírus da gripe, que é o Orthomyxoviridae. O vírus da gripe, ele é de influenza A e B, e as cepas do vírus da influenza A também causam a gripe aviária e a gripe suína, que é H1N1.
que é a gripe aviária é a das aves e a gripe suína a dos porcos. Os herpes vírus humanos são uma família de vírus que causam diversos tipos de herpes oral, genital, varicela e herpes zoster. O coronavírus é uma subfamília de vírus que o SARS-CoV-2 é o vírus causador da Covid-19. E também tem outros tipos de coronavírus que eles são mais vistos como doenças leves e um resfriado. O vírus da dengue, Aedes aegypti, a infecção dele acontece com a picada da fêmea e os sintomas são febre alta, dor de cabeça, cansaço e mal-estar e alguns outros que estão aqui. O HIV é um vírus que ataca principalmente o sistema imunológico. E ele também ataca, assim, forte os linfócitos. Ele é transmitido de acordo com relações sexuais sem preservativo, compartilhamento de agulhas ou seringas e transfusão de sangue contaminado. E até mesmo por exemplo, se você está grávida, isso acontece também na amamentação da mãe para o bebê. Não são todos os vírus que são prejudiciais. Existem também alguns vírus benéficos. E esses vírus são chamados de bacteriófagos. Nem todos os vírus são prejudiciais. Alguns vírus são benéficos. E esses vírus são chamados de bacteriófagos. Eles infectam e destroem algumas das bactérias. E eles são estudados como alternativa para combater infecções bacterianas. O que são doenças virais e como elas se manifestam? As doenças virais são quando os vírus eles são infecciosos e eles entram na célula e usam vamos dizer que do serviço da célula para se reproduzir. Então, é quando eles entram no corpo, entram na célula hospedeira, vamos dizer assim, e começam a usar dessa maquinaria do metabolismo, enfim, dos outros serviços que a célula propõe. E conforme eles vão usando da célula, eles acabam que danificam ela, porque essa maquinaria da célula pro vírus só importa quando a célula, vamos dizer que estava perfeitinha, ele entrou, modificou tudo ali do jeito que ele precisava, e depois, quando já está danificada, já está infectada, ele já não vê mais como se ela fosse útil, porque aquela célula, vamos dizer que já se acostumou com aquele vírus, entende? Então, quando a célula já está infectada e já está danificada, para o vírus meio que não importa. Então ele começa a procurar outra célula hospedeira no organismo para se hospedar e fazer novamente todo esse ciclo. Aqui que eu desistava. Sintomas das doenças sexualmente transmissíveis. Sintomas são dor e ardência urinar, coceira na área genital, corrimento, feridas ou verrugas. E exemplos desses vírus sexualmente transmissíveis são a AIDS, HPV e herpes genital. Já os sintomas dos vírus não transmitidos sexualmente são dor de cabeça, febre, cansaço, dor de garganta, mal-estar. E alguns exemplos dessas doenças que não são sexualmente transmissíveis
são a gripe, a Covid-19 e a dengue. Como os vírus entram no corpo? Os vírus normalmente entram através das membranas mucosas. E essas incluem os olhos, o nariz, a boca, as áreas que são as partes genitais, e eles têm mais facilidade em entrar por essas áreas por conta que são áreas mais sensíveis. E eles também entram por lesão corporal ou picada de mosquito. Diferença entre os vírus e as bactérias. As bactérias, elas possuem célula, por mais que seja uma só, ela é unicelular. Mas conforme ela possui essa célula, ela tem toda a maquinaria que ela precisaria para se sustentar no corpo. Então ela tem um metabolismo próprio, ela consegue se reproduzir sozinha. Já o vírus não, porque ele é acelular. Então ele depende de uma célula hospedeira. Com isso, ele tem uma certa... Ele depende da célula para se reproduzir, ele não se reproduz sozinho. E com isso, os antibióticos funcionam nas bactérias, mas não têm a mesma eficácia nos vírus. E os antibióticos, eles não funcionam nos vírus, por quê? Porque eles foram feitos para combater as bactérias e atacando processos e estruturas que só possuem nas bactérias, que não tem nos vírus, como eu disse, que eles não têm essa maquinaria que ele precisaria, né, para agir os antibióticos. Então, essas doenças virais, elas são tratadas com vacinas e outros tipos de tratamento. Mas os antibióticos é como se você estivesse bebendo água. Não ia dar nenhum resultado, entende? Nos vírus. Como que eles entram nas células? Eles entram ou com ligação ao receptor, ou fusão direta, ou os bacteriófagos injetam seu material genético nas células. E eles entram na ligação ao receptor, eles entram na célula com o receptor da superfície externa que recebe sinais de proteína no corpo. Já na fusão direta, eles se ligam diretamente às células hospedeiras. E os bacteriófagos, como eu disse, eles injetam o material genético na célula. Os vírus em plantas e animais. Os vírus podem infectar as plantas e os animais. E nas plantas, os sintomas das plantas, no caso, né? Eles podem provocar manchas, deformações e reduções na produção agrícola. Já nos animais, ele causa febre, mal-estar e gera impactos na saúde e na economia. Replicação, montagem e liberação. Quando ele entra na célula, ele usa ou o ciclo lítico ou o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, ele usa a maquinaria da célula para se reproduzir, mais cópias dele mesmo. E os fragmentos desse vírus se agrupam e envolvem o material genético no capsídeo, que são aquelas, vamos dizer que formas de proteína. E ele se reproduz tanto dentro dessa célula que acaba que ela se rompe. Acaba que, vamos dizer que ela não tem mais força, porque o vírus já contaminou, ele já infectou tudo ali da célula. Então aquela célula, ela não consegue, continuar, vou dizer assim, entende? Já no ciclo lisogênico, de início, ele entra, mas já não entra, tão avançado, vou dizer assim. Ele fica mais na caladinha, fica mais mansinho, e depois que ele vai para começar a se reproduzir, daí acabar com a célula, né? E a cada nova célula infectada tem uma nova cópia do vírus no ciclo lisogênico. E com isso, essa célula também se rompe,
Mas no caso de diferença é que no ciclo lítico ele já chega mais avançado. E no ciclo lisogênico, ele dá meio que uma adormecida e uma acalmadinha antes de realmente ir lá e acabar com a célula. Como ocorre a transmissão dos vírus e como se proteger? As principais vias de transmissão são as gotículas respiratórias e o contato direto. Nas gotículas respiratórias são quando ao tossir, ao falar e ao respirar, né? E no contato direto é quando você toca uma pessoa infectada ou ao, tipo assim, encostar em um lugar sujo, vou dizer assim, encostar nos olhos, nariz e boca, entendeu? Vias de transmissão. As principais são água e alimentos contaminados, vetores e transfusão de sangue e sexo desprotegido. Na água e alimentos contaminados é quando você compra, vamos supor, uma fruta no mercado, você não lava e ela tá ali com uma certa bactéria, com um vírus, porque ela passou às vezes por algum lugar que você nem imaginou, sabe, por essas empresas, por essas áreas de distribuição que às vezes não são 100% higienizadas, e com isso ela acaba trazendo uma certa infecção para você. Já nos vetores é com picadas de insetos, que acontece no caso da dengue, por exemplo, que é quando a fêmea vai lá, pica você e você fica com dengue. Na transfusão de sangue e sexo desprotegido, já é mais na área, vou dizer que, do vírus sexualmente transmissível, que é quando você usa, sei lá, você compartilha a agulha e ela não tá 100% higienizada como deveria, e com isso você fica com o vírus. E também com o sexo desprotegido, que é quando você não usa o preservativo e com isso você acaba pegando a doença que é a mais conhecida, pelo que eu sei, a AIDS. Medidas de higiene pessoal. Lavagem das mãos, utilizar álcool e gel para se esterilizar, higienizar e ficar tudo limpinho. Etiqueta respiratória é quando, não sei, uma pessoa perto de você ou até mesmo você tá tossindo, tá espirrando. É bom que você cubra essa área do que tá, vamos dizer que como posso falar? Que tá mais sensível, vou dizer assim. Que é você cobrir essa área para que você não pegue de outra pessoa, ou então se... vamos supor, minha prima tá filmando, ela vai lá e espirra. É bom que eu me cubra para que eu não pegue esse vírus que ela tá transmitindo, entendeu? Ou evitar tocar o rosto, que foi nessas áreas mais sensíveis que eu disse, que são os olhos, o nariz e a boca. Porque a mão, ela é a parte mais suja do corpo. Porque a gente encosta em várias coisas sem esterilizar. A gente toca em dinheiro, principalmente. Até, tipo assim, por passar na rua, às vezes encosta em algum lugar que tá sujo. Conforme essas coisas acontecem no nosso cotidiano, isso é normal, é bom que você evite tocar nos olhos, nariz e na boca para que esse vírus não te contamine. Como que as vacinas são produzidas? As vacinas são produzidas a partir de um vírus, que um certo vírus é descoberto e com isso os cientistas, os estudantes, eles vão atrás e vão fundo para procurar uma cura para isso. E normalmente para os vírus, a melhor medida protetiva são as vacinas. E, por exemplo, a vacina da gripe, ela já foi inventada há um tempo interessante. Então é bom que a cada ano você renove sua vacina, porque você já sabe que ela vai funcionar, entendeu? Mas as vacinas, ela não tem um período que dure, assim, muito tempo. Então é bom que você sempre renove ela. A importância dela. A importância é exatamente essa. Para que o seu corpo fique protegido, é bom que você já tome as vacinas antes de que o vírus apareça.
que você vá sempre renovando elas e que é isso, que você sempre deixe suas vacinas em dia. Ó, cuidados para as arboviroses, que são a dengue, zika e chikungunya, né? Não deixar água parada, limpar a calha, né, a telha, utilizar telas e nas janelas e portas, que aí também vai evitar que entre o mosquito, utilizar repelentes e entre várias outras formas de se precaver dessas doenças. Como o corpo combate os vírus? Os glóbulos brancos identificam o invasor e normalmente tentam produzir anticorpos para combatê-lo. Às vezes não é suficiente, que é quando a gente precisa das vacinas, mas às vezes dá pelo menos uma ajudinha, né? Então, é assim que o corpo tenta. Mutações virais. Os vírus podem sofrer mutações, principalmente nos casos que o material genético é o RNA, que são essas alterações no material genético. E essas mudanças elas podem originar, né, novas variantes com características diferentes. Por isso, alguns vírus, como os da gripe e Covid-19, podem mudar ao longo do tempo e exigir novas estratégias de prevenção. Aqui os impactos dos vírus na sociedade. Os impactos dos vírus, essa escala que eu peguei aqui, ela é na época da Covid-19. E o impacto do vírus na Covid-19 foi que atrapalhou na economia, na produção, né, eu digo, tipo assim, do trabalho em si, entende? Isso atrapalhou em praticamente tudo. As pessoas tiveram que ficar em casa, não conseguiam trabalhar e com isso ficou muita coisa pendente, os hospitais muito cheios, e com isso é muito prejudicial à população, né, e à saúde das pessoas, porque isso a Covid-19 ocasionou a morte de muita gente, entende? Então, realmente, esse tipo de vírus é muito prejudicial. E é isso. Esse foi o meu slide, a minha apresentação sobre os vírus. E eu espero que tenha dado tudo certo. Tchauzinho!